Boa noite, bem-vindos ao primeiro debate na SIC entre candidatos às eleições presidenciais de 23 de janeiro. Frente a frente estão Aníbal Cavaco Silva e Fernando Nobre. Uma estreia para Cavaco Silva e o segundo debate para Fernando Nobre. Muito boa noite a ambos. Começa, de acordo com o sorteio, a Fernando Nobre. O senhor já disse que este país não teve nada a ganhar de 5 anos com um economista na presidência da República. Terá mais a ganhar com um homem com o seu perfil? Eu acho que sim, senão não me teria candidatado, evidentemente. Eu acho que, efetivamente, a competência reconhecida do Sr. Professor Cavaco Silva na economia e nas finanças não impediu que o Estado, passados 5 anos, tivesse exatamente nos parâmetros, inclusive onde que motivaram a sua recandidatura, que estivéssemos muito piores que há 5 anos. Vejamos. 5 anos perdidos, no seu entender? 5 anos perdidos em grande parte. Vejamos, o desemprego quase que duplicou nesses últimos 5 anos. A paz social está explosiva. O Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, ainda antes de ontem, anunciava que 2011 será um ano de explosão social, muito provavelmente. O desenvolvimento económico é o que é. O déficit do Estado está no ponto em que está. E o endividamento do país também. Por isso, com toda a amabilidade e o respeito que o Sr. Professor Cavaco Silva me merece, efetivamente entendo que na Presidência da República não é necessário ser perito em economia e finanças. Então o que é que falhou, no seu entender, na Presidência de Cavaco Silva? Houve o contexto internacional, evidentemente houve, não vamos negá-lo, mas também houve toda uma série de más práticas em termos orçamentais e de opção de desenvolvimento do país, que não é dos últimos 5 anos, evidentemente, dito que nas últimas décadas nós optámos por um desenvolvimento que foi um desenvolvimento errado. Destruímos um tecido produtivo na agricultura, nas pescas e na metalurgia, não apostámos suficientemente em desígnios nacionais que teriam sido importantes apostar. Mas na parte que compete à Presidência da República, na execução dos seus poderes que lhe são previstos por lei? O Sr. Presidente da República tem como funções, e o Sr. Professor responderá, tem como funções essenciais alertar não só o Sr. Primeiro-Ministro, como a Assembleia da República, como o Conselho de Estado, como o povo português em geral, que é o povo que o elege. E eu entendo que o Sr. Professor Cavaco Silva, nesses últimos 5 anos, efetivamente não enviou mensagens específicas à Assembleia da República sobre o cenário dramático para o qual estávamos a caminhar, não convocou extraordinariamente a Assembleia da República, não fez mensagens específicas ao povo português e podia tê-lo feito e, quanto a mim, podia também ter convocado o Conselho de Estado mais a miúdo. De responder diretamente, mas antes quero lançar-lhe aqui um desafio, usando palavras que também utilizou no seu discurso quando anunciou formalmente que era candidato. Há uma interrogação que cada um com honestidade deve fazer. Em que situação se encontraria o país sem a ação intensa e ponderada, muitas vezes discreta, que desenvolvi ao longo do meu mandato? Ora, devolvo-lhe a sua própria pergunta. Como estaria o país, Aníbal Cavaco Silva? Se nós queremos um debate sério, é preciso esclarecer qual é o papel do Presidente da República no nosso sistema político. Caso contrário, estamos a enganar os telespectadores. Nos termos da Constituição, o Presidente da República representa a República. É uma função importante, principalmente no plano externo, em que tem que defender os interesses nacionais nas reuniões que tem com outros chefes de Estado e com outros membros do governo e agentes económicos, sociais e culturais de outros países. Para além disso, o Presidente da República é o garante da unidade do Estado e o garante do regular funcionamento das instituições democráticas. Para desempenhar estas funções primordiais, ele tem que ser absolutamente isento e imparcial em relação a todas as forças políticas. Ele tem que estar acima do jogo partidário. Ele não pode participar nas disputas partidárias, porque se ele fizer isso, então ele está a tornar-se numa arma de arremesso de um partido contra o outro. Mas ficou de alguma forma refém desse receio de se tornar uma arma de arremesso? E daí as críticas de que foi pouco interventivo? Nunca pode ser. Um Presidente da República não pode comentar medidas polémicas, sejam elas propostas pelo Governo ou propostas pela oposição, porque ao comentá-las, um partido
pode atirar à cara do outro a posição do Presidente da República. E isto é fundamental no comportamento de um Presidente da República. Ele tem que estar claramente acima dos partidos políticos. Porque se não fizer isso, ele não pode desempenhar uma função-chave do Presidente da República, que é o de mediador dos conflitos, eventualmente discretamente, o amolecedor de conflitos. Ele não pode ser, como deve ser, o garante do equilíbrio do sistema. Ele não pode ser a reserva do último recurso em caso grave. A válvula de segurança do funcionamento do sistema. Isto é fundamental no comportamento de um Presidente da República. Além disso, é preciso saber que nos termos da Constituição não cabe ao Presidente da República governar, nem cabe legislar. Sim, mas o Presidente fala da sua magistratura de influência e assume que essa magistratura teve até menos influência do que aquela que desejaria, porque, enfim, não lhe deram ouvidos. Há outra coisa, primeiro do que isso, é que o Presidente da República não tem ministérios, não tem administração pública. E como escreveu mais do que uma vez o meu antecessor, o Dr. Jorge Sampaio, o Presidente da República não é responsável, nem tão pouco corresponsável pela política prosseguida pelo Governo. Agora, como diz bem, o Presidente da República tem uma magistratura de influência que é da maior importância. E de onde vem essa maioria de influência? Vem dele ser eleito diretamente pelo povo, vem dele ter um poder muito importante que é a dissolução da Assembleia da República, ouvir o Conselho de Estado e os partidos não representados, por ser aquele que fiscaliza a legislação do Governo e da Assembleia e por ser Comandante Supremo das Forças Armadas. E defender a estabilidade a todo o custo. Eu quero dizer aos portugueses que serei sempre Presidente de todos os portugueses. Aqui ou lá fora nunca me ouvirão comentar medidas polémicas, venha do Governo ou venha da Assembleia da República, porque só assim eu posso ser promotor de consensos. Eu posso continuar a falar com os partidos com autoridade para tentar resolver os problemas de acordo com o superior interesse nacional. Essa posição é aquela coerente que tem mantido desde sempre. É considerada por muitos como uma visão restritiva da função do Presidente da República, ou como diz o próprio Aníbal Cavaco Silva, está-se aqui a confundir muitas coisas. De facto, o Presidente não governa. Há áreas onde ele não intervém. É evidente, sim. E muitas vezes os candidatos, como arma de arremesso, também utilizam isso para o criticar nos últimos 5 anos de mandato. Qual é a sua posição sobre isso? O que acaba de explicar o professor Cavaco Silva é evidente que é assim. Mas eu tenho afirmado que não nos esqueçamos que é o único órgão de soberania que é eleito unipessoalmente por sufrágio universal direto de todos os portugueses eleitores. E daí lhe vem uma autoridade única que deve fazer com que ele seja não só ouvido, mas escutado. Porque o Presidente da República, o Presidente da República não é um mero adorno. Não se vai para a Presidência da República como um vaso de flores. Vai para fazer tudo o que tem de ser feito. E se efetivamente ele não é ouvido, nem escutado, nas reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro todas as semanas, onde as conversas têm de ser extremamente reservadas e só reservadas aos dois personagens em causa. Ele tem outros meios de intervenção. Ele pode comunicar-se à Assembleia da República. Ele pode, se necessário for, convocar extraordinariamente a Assembleia da República para debater um tema que lhe parece importante ou chamar a atenção. Por exemplo, quando falou da situação explosiva para a qual o país caminhava? Por exemplo, efetivamente, com as competências técnicas, científicas e económicas do professor Cavaco Silva, melhor do que ninguém, ele deveria ter antecipado a tragédia que se abateu sobre nós, porque efetivamente o Lehman Brothers despolutou uma tragédia, mas nós tínhamos causas intrínsecas que não vêm de há 2 anos. Essas causas vinham-se acumulando. E se a Assembleia da República não escutar, há o Conselho de Estado, que pode ser reunido mais a miúdo, e se ninguém o quiser ouvir, em última análise, quem elege o Presidente da República é o povo português. E por isso o povo português tem o direito de ser diretamente abordado pelo Presidente em situações extremamente graves, como aquela em que nós mergulhamos. Porque Portugal, ou todos os comentadores estão todos errados e estamos todos equivocados, estamos a caminho de uma tragédia e de uma implosão social. Aníbal Verdade Silva, ou mentira? Ouvimos Fernando Nobre. Assistiu de cátedra a tudo isto? Eu quero responder à pergunta que me colocou há bocadinho e também à pergunta que o Dr. Fernando Nobre, pessoa por quem eu tenho um grande respeito, acabou por colocar. Eu quero dizer aos portugueses de uma forma muito clara que a cada momento
eu fiz sempre aquilo que se exigia ao Presidente da República na defesa do superior interesse nacional, tendo em conta os poderes do Presidente. E não é verdade que eu não tenha contribuído para que a situação seja bastante melhor do que aquilo que seria. E posso dar muitos exemplos, mas vou dar só um. Talvez seja importante mostrar como uma atuação minha e que não foi há muito tempo contribuiu para que a economia portuguesa não caísse numa situação de descalabro. Como sabe, eu confesso, empenhei-me muito para que fosse aprovado o orçamento de 2011. Empenhei-me muito. Acusaram de reagir tardiamente. Foram semanas e semanas de contactos com os dirigentes partidários e com o governo. Imagine que o orçamento não teria sido aprovado. Teríamos uma crise política. Essa crise política, porque a Assembleia não pode ser dissolvida nos últimos 6 meses do Presidente, significava 7 meses de governo de gestão. Imagine o que seria Portugal nas presentes circunstâncias, com um governo de gestão que não pode tomar medidas. Seria o descalabro da economia portuguesa. Nada comparado com o que nós temos agora. Olhe-se para a situação da Grécia, que dá-nos a ideia de como as situações podem ser muito piores do que aquilo que inicialmente apresentamos. E foi esse meu empenho muito forte, durante muito tempo, falando com partidos, falando com o governo, que deu um contributo da maior importância para que tivéssemos orçamento. Não tenha dúvidas. O desemprego seria muito maior do que temos agora. Os novos pobres seriam muito mais do que aquilo que temos agora. E dou-te outro exemplo, já agora que estamos nessa base. O orçamento de 2010, como sabe, resultou de quê? Eu fiz um apelo na mensagem de Ano Novo para que os partidos chegassem a um acordo interparlamentar para aprovar esse orçamento, porque senão teríamos uma crise política 3 meses ou 4 meses depois. E aí os partidos ouviram? E em que momento é que diz que não foi ouvido? Não, os partidos disseram... Tem um exemplo de quando não foi ouvido, de facto. Bem, é óbvio que, em algumas circunstâncias, eu não fui ouvido como gostaria que fosse ouvido. Faltou uma certa humildade democrática para ouvir. Mas devo dizer que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E que... Sabe, não imagina as reuniões que eu tive e os consensos que conseguiu formar. Mas imagine que não teríamos tido o orçamento de 2010, que foi nos primeiros 3 meses do ano 2010, e teríamos uma crise política quando o governo tinha tomado posse em outubro, ou seja, 4 meses depois. Seria uma situação desastrosa para Portugal. A seguir foram feitos os pactos de estabilidade e crescimento e Portugal estava confrontado com uma situação de déficit excessivo vindo das instâncias europeias. Bem, se eu não fiz, se eu não dei um contributo para minorar os custos económicos e sociais, então Mas pode dizer hoje, os candidatos com estão distraídos. E não têm razão para estar distraídos, porque eu sou um presidente muito transparente. Basta ir à página da internet da Presidência da República e tem lá tudo aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Eu tenho de acertar os tempos com o Fernando Nobre, faça favor, porque estava a ouvir atentamente e queria reagir. Eu gostaria de responder ao Sr. Professor, com toda a inovação. Ainda bem que levanta a questão do orçamento também de 2010 e depois de 2011. 2010 o orçamento foi aprovado nos primeiros dias de maio, porque em 2009 nós andamos entretidos em 3 eleições sucessivas, europeias, legislativas, autárquicas, o que faz com que, enfim, o orçamento, tivemos a viver em duodécimos os primeiros 4 meses do ano e o orçamento só foi aprovado na primeira semana de maio. E por isso, aí o Sr. Presidente, ou então, ainda Presidente, o professor Cavaco Silva, poderia talvez ter feito com que as eleições estivessem junto um pouco e não tivéssemos 3 atos que nos entretiveram. Quanto ao orçamento de 2011, o orçamento de 2011 é mau. Ninguém diz que não deveria haver orçamento. Tinha que haver um orçamento. Mas um orçamento que não este. Porque quando o próprio Ministro das Finanças diz que este orçamento vai criar mais desemprego, mais pobreza, mais desigualdade e menor crescimento, e quando tudo aponta que até possamos entrar em recessão, qual era então o interesse de termos este orçamento que penaliza de forma trágica tantas, mas tantas centenas de milhares de portugueses? Nós poderíamos ter um outro orçamento se tivéssemos ido por outras vias, cortando nas gorduras do Estado, nas grandes despesas do Estado, nas grandes obras do Estado.
Mas Ou seja, tivemos que cortar... Os cortes que ocorreram, ou que vão ocorrer de qualquer maneira, não são suficientes, no seu entender? Poder-se ter ido mais longe? Não se deveria ter cortado onde se cortou, porque, repare, ao congelar as reformas sociais, ao cortar no rendimento social... Coloca em causa o Estado Social? Em parte está, não tínhamos dúvida. Nessas três medidas, rendimento social de inserção, reformas sociais, complemento solidário idoso, as 700 mil pessoas são atingidas. Se nós acrescentarmos Mas também há isso, casos de fraude, como sabe. Sim, está bem. A fraude existe em toda a pirâmide do Estado. Não há setores sagrados e por isso onde não a se possa mexer lá. fiscalização a haver tem de ser do topo para as bases. A exemplaridade vem sempre do topo para as bases e não o inverso. Mas aí só são 706 mil, me dirá. Mas com o crescimento do IVA, com o aumento de 1% na retenção para a Caixa de Previdência, com o aumento do IRS, então, foquemos na etc. função do Presidente. O Presidente não devia ter patrocinado este acordo para o Orçamento do Estado? Deveria ter, sim, chamado os partidos a chegar a um entendimento. Mas este Orçamento de Estado, um Orçamento de Estado que interessa de certeza à União Europeia, que está tão preocupada com as leis laborais, que interessa de certeza aos grandes financeiros de Nova Iorque e aos especuladores de todas as agências de rating. Não é um orçamento que interessa aos empregados de Espinho, de Santo Tirso ou da velha senhora de 80 anos que eu encontrei no mercado de Freira de César com uma reforma de 60 euros. A essas pessoas este orçamento não interessa. E é por isso que o Sr. Cardeal Patriarca, ainda há 2 dias, disse, e bem, que 2011 vai ser um ano possivelmente de explosão social. É isso que estamos à procura. Será um desafio maior para o futuro Presidente da República? Um enorme desafio. E como dizia o Einstein... Einstein... Então exige o quê? Uma atitude mais interventiva, no seu entender? Vou dizer, se me permite, citar um sábio, que foi o Albert Einstein, não só sábio científico, mas sábio ético, que recusou uma presidência por razões ético-morais. E o Albert Einstein só disse apenas isso. Com os mesmos homens, com as mesmas abordagens e com os mesmos raciocínios, não é possível chegarmos a resultados diferentes. Sim. E por isso nós estamos numa época de mudança, em que precisamos de mudar os homens, precisamos de mudar as lideranças, precisamos de mudar os métodos, as abordagens, para ver se o nosso futuro e o nosso país, e não só o nosso país, a Europa e o mundo, tenham um outro desígnio, que não aquele desígnio que está a ter atualmente. Porque esse desígnio é mortífero para a nossa sociedade e, possivelmente, pode ferir de morte a nossa democracia. Mais depressa do que se pensa. Falava há pouco do mercado laboral, eu sei que vai querer responder e depois eu quero falar do mercado laboral, mas faça favor. Sim, mas vou responder. Bem, eu não sei se fui totalmente explícito sobre o papel do Presidente no nosso sistema político. Quem propõe o orçamento é o Governo. E só quem pode aprovar o orçamento é a Assembleia da República. Depois é mandato para o Presidente da República. Não o recebi ainda. Eu não recebi ainda o orçamento para analisá-lo como compete este orçamento de 2011. Mas é uma coisa que eu posso dizer aos portugueses. Se não existisse orçamento, Portugal encontrava-se hoje numa situação de descalabro económico e financeiro. Ou seja, não tenho a mínima patrociná-lo mesmo sem o conhecer. Eu sei a situação. Eu digo aos portugueses, eu sei bem a situação em que Portugal se encontra. Mas não sente que assinou um cheque em branco? Se está a dizer que não conhecem do documento a fundo. Eu já disse uma coisa que repito aqui. Eu duvido que existam muitos portugueses que gostem desse orçamento. Pensa que eu gosto muito deste orçamento. Agora há uma coisa que eu sei. É que a nossa cara estava muito perto da parede. E que, se batesse lá, era o desastre total para Portugal. Mas a questão fundamental que se coloca é perguntar: Portugal vai conseguir vencer? Portugal vai conseguir sair desta situação? O caminho é estreito, mas existe. Eu sei que existe um caminho. E espero que me dê a oportunidade de explicar o caminho que permitirá sair Portugal desta situação e o papel que o Presidente da República pode desempenhar. Então, porque, voltando aqui ao que foi dito, nós temos 2 grandes problemas na sociedade portuguesa. 2 grandes problemas. E é esses que nós temos que enfrentar. É o flagelo do desemprego. Existem 609 mil desempregados. Ou seja, 11% da população ativa desempregada. Existem 100 mil jovens entre os 15 e os 24 anos desempregados, ou seja, 23%. Isto significa uma privação enorme para aqueles que estão atingidos, angústia e incerteza. E existe um segundo problema. O segundo problema é o elevado endividamento externo,
que coloca grandes constrangimentos à condução da política económica do nosso país. Mas há uma forma de sair deste problema se nós formos capazes de encontrar o rumo certo para o futuro. Bem, então falava precisamente do emprego, do desemprego, aliás, sim. E eu pergunto-lhe de que forma é que facilitar o despedimento pode ajudar o mercado de emprego em Portugal, com a recente decisão do Conselho de Ministros. Em minha opinião... Concorda, antes de mais, concorda com esta decisão? Vou-lhe responder. Em minha opinião, não é pela via da alteração da legislação laboral que nós resolvemos os nossos problemas. Mas há um ponto fundamental que eu tenho que sublinhar. Um Presidente da República ponderado e de bom senso não deve especular sobre aquilo que vai fazer ou não fazer sobre uma legislação que ele não conhece. Ele não sabe. Então falemos daquela que existe. É suficientemente flexível o Código Laboral que temos? Aquela que existe, sabe o que é que aconteceu? Eu recebia, mandei-a para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional deu-me razão e devolvi a lei à Assembleia da República que foi obrigada a corrigir. Eu, nessa matéria, tenho linhas de orientação, que são os meus referenciais de atuação. E em relação à legislação laboral, os meus referenciais são os seguintes. Em primeiro lugar, cumprir a Constituição. E a Constituição diz que não pode haver despedimento sem justa causa. Em segundo lugar, justa causa para si é uma questão sagrada na defesa da Constituição. Enfim, a palavra da Constituição. Eu jurei. Ou seja, como dizia, por exemplo, Manuel Alegre, jurar para mim... Num debate esta semana, se a justa causa for colocada em causa, é motivo suficiente para o Presidente vetar. Eu jurei a Constituição. E jurar a Constituição, para mim, é mesmo jurar. O segundo referencial que eu tomarei em conta é o consenso que se estabeleça ou não no Conselho Permanente de Concertação Social. E depois o efeito que essa alteração na legislação pode ter sobre o emprego, em particular, e sobre a competitividade da economia. Mas, repito, um Presidente da República sensato não entra na luta política e partidária sobre qualquer coisa que ele não conhece e não sabe quando chegará. Porque se o fizer, ele deixa de ser o moderador da vida nacional. É tirado como arma de arremesso de um partido para a cara do outro. Mas quando espera tempo demais, não corre o risco de poder ser ultrapassado? Não. O Presidente da República tem um momento para intervir. É quando recebe o diploma para analisar. Se ele entra anteriormente, ele é parte do jogo. E um Presidente da República nunca pode ser parte do jogo partidário. Ele está acima dos partidos. Fernando Nobre, estas alterações no Código do Trabalho, enfim, na legislação laboral, concorda com elas? Não, já nisso estou de acordo. Então, o Sr. Professor acaba de dizer. Acho que essa pressão da União Europeia sempre na liberalização dos despedimentos era melhor que ela se preocupasse quanto à redinamização do nosso tecido produtivo e das nossas empresas. Mas permita que lhe faça uma metáfora. Estava a ouvir o Sr. Professor a falar do orçamento e sou médico e estava a pensar. O Sr. Professor diria que, estando atingido de uma maleita qualquer, um de nós, e que o médico chegasse lá e lhe dissesse o seguinte: olha, o senhor está com essa doença, eu vou-lhe dar um medicamento que não vai curar. Vai até agravar o seu estado e até o pode matar. Mas o senhor tem que o tomar. O doente estaria no seu direito de se virar para o médico e dizer: desculpe lá, o senhor está bem? Está bem? Porque se o próprio Ministro das Finanças, com este orçamento, vem dizer que esse orçamento vai aumentar o desemprego, vai aumentar a pobreza e possivelmente vai nos pôr em estagnação, em recessão. Mas para que então este orçamento? Não podíamos ter feito um melhor orçamento para o nosso país? Estamos à espera de quê? Que as agências de rating continuem-nos a pressionar? Que a União Europeia continue-nos a fazer exigências? Já não temos mão livre no nosso destino, no nosso coletivo? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta em jeito de desafio. Como se presida um país quando é o FMI que toma as decisões? Uma vez que, enfim, essa será sempre uma possibilidade. Cara doutora, nós temos o exemplo da intervenção do FMI agora na Irlanda. Mas eu pergunto-lhe diretamente assim, enquanto Presidente, se for eleito, como é que se preside Portugal no caso do FMI de tomar as decisões? Farei as resistências todas que puder, se for no sentido do que está a ser aplicado na Irlanda. Sabe o que foi aplicado na Irlanda? Para obter 90 mil milhões de euros, a Irlanda tem que cortar 10% nas suas despesas, 10% do PIB. E vai ter provavelmente a despedir 20 mil funcionários. Isso é uma violência tremenda. O que eu lamento é que no nosso país, tendo tantos economistas de tanto relevo, em todos os quadrantes,
ainda não tenha sido capaz de sentarmos uma dúzia de economistas à volta de uma mesa e, com bom senso, com seriedade, mas com responsabilidade e competência, decidirmos o desígnio da nossa economia e da nossa situação social no país. Seria porque é isso que está em o que causa. faria se estivesse É isso que tem de ser feito. É isso que tem de ser feito. E já porque devia ter sido acima feito. dos partidos e dos interesses dos calendários dos partidos e das pessoas está Portugal. Portugal está em causa, hoje em dia. Eu não gosto de ver o meu país citado pelas razões que têm sido citado. E por isso nós temos todos que sobrepor os nossos interesses pessoais e cluísticos o interesse de Portugal. E nisso o Presidente da República tem a última palavra sempre. É efetivamente ele o garante do regular funcionamento das instituições. É ele efetivamente o garante da unidade e da integridade nacional. É ele efetivamente o chefe supremo das Forças Armadas. E ele tem de zelar nomeadamente por tudo isso. E isso, quanto a mim, não está a ser feito. Se eu entendesse que isso estivesse a ser feito, eu não me teria candidatado de certeza absoluta. Ou seja, nesse caso, será um resistente. Resistência do Presidente é a palavra, Aníbal Cavaco Silva, num cenário desses? Eu penso que um Presidente da República ou um candidato a Presidente da República tem que ter uma ideia mínima de como é que é feito um orçamento em qualquer país. Eu nunca disse que concordava com este orçamento. Um orçamento começa a ser preparado por volta do mês de abril. Leva meses e meses a ser preparado. E depois o Governo apresenta à Assembleia da República como lhe convém, e é uma competência exclusiva da Assembleia aprovar o orçamento. Eu quero lhe dizer que o orçamento vai chegar às mãos do Presidente da República. Eu vou analisá-lo. Mas nunca houve um Presidente da República em Portugal que devolvesse o orçamento. Nunca houve um Presidente da República, mesmo quando o Fundo Monetário Internacional em Portugal, que impusesse condições à elaboração de um orçamento. Mas a tradição já não é o que era e isso também não justifica que nunca seja feito, não é? Com certeza, mas como eu disse há pouco, se Portugal não tiver um orçamento, é o descalabro total. Nós não estaríamos com 600 mil empregados. Caminhávamos rapidamente para 700 mil ou muito mais. E um Presidente da República tem que ter em conta o superior interesse nacional. Eu ainda vou analisar o orçamento. Mas o problema todo... Mas em relação, precisamente, falávamos deste cenário de que se fala tanto para o próximo ano, um ano muito complicado para a vida dos portugueses, e para o Presidente da República que estiver em funções, se o FMI vier, se por sinal houver uma crise política que leve eventualmente à queda do Governo, que tipo de presidência o senhor vai exercer? Repare, eu espero que o Governo desenvolva uma ação que impeça a entrada do Fundo Monetário Internacional em Portugal. Devo dizer que ele só entra se Portugal recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira da União Europeia. E eu tenho que confiar, por aquilo que são as informações que são fornecidas pelo Governo, que isso não vai acontecer. O Presidente da República é informado pelo Governo. Portanto, eu espero que o Governo faça aquilo que é necessário para que não entre o Fundo Monetário Internacional em Portugal. Eu conheço muito bem o Fundo Monetário Internacional, sabe? Eu participei nas reuniões técnicas de todas as missões para negociação com o fundo que ocorreram em Portugal. Era um técnico do Banco de Portugal nessa altura. Sim. E nós temos que demonstrar que existe uma saída. E ela existe, sabe? Qual é essa saída? Nós só conseguiremos resolver os nossos problemas do desemprego e os problemas do endividamento externo se conseguirmos aumentar a produção nacional que concorre com a produção estrangeira e aumentar a competitividade da economia portuguesa. Este é o rumo que nós temos que seguir. E pôs-se, portanto, o problema de como conseguir aumentar a competitividade. Eu digo que não é pela via dos salários baixos. Essa é uma estratégia sem futuro. Porque existem sempre outros países que têm salários mais baixos do que outros. Portanto, a nossa aposta para conseguir reforçar a competitividade da economia, que significa o quê? Significa exportar mais, importar menos, portanto, produzir mais bens agrícolas e, portanto, conseguir realizar mais produção dentro do país, empregando pessoas dentro do país. E, por isso, a nossa aposta tem que ser na inovação, na modernização tecnológica, na ligação das universidades às empresas, na qualidade, na produtividade. Isso é uma mensagem que, de resto, tem passado e o seu tempo já vai muito avançado. Vou ter que passar a Fernando Nobre, porque o nosso tempo de 30 minutos de debate, de facto, como dizia há pouco, passa a correr. Fernando Nobre, tudo isso é verdade, mas infelizmente só são palavras. Finais.
O seu professor também anda a percorrer o país como eu e apercebe-se que as micro e pequenas empresas do nosso país estão a morrer. Basta visitar qualquer centro histórico de uma cidade portuguesa e ver os comércios tradicionais a morrer. São 700 mil micro e pequenos empresários em Portugal que estão a morrer. Nós atualmente temos 300 mil jovens dos 15 aos 30 anos que nem estudam nem trabalham. Nós temos 300 mil idosos no nosso país que têm reformas inferiores a 300 euros. E o que é que o Presidente pode fazer? Eu acho que é aí que temos que focar, porque afinal é um debate para as presidenciais. O que é que o Presidente pode fazer? Tem de dinamizar, tem de percorrer o país, tem de ser um mobilizador, um catalisador das boas vontades. O atual Presidente Cavaco Silva não foi isso que fez, precisamente, com os roteiros pelo país? Os resultados, infelizmente, falam por ele. E o professor Cavaco Silva sabe que eu sou um patriota. O professor Cavaco Silva lembrar-se-á de certeza absoluta que, quando a Primeira Guerra do Golfo, a uma certa altura, a seu mando, eu recebi um telefonema do Dr. António Martins da Cruz para ir ver se podia fazer qualquer coisa para os portugueses reféns no Iraque. Eram 43. Eu fui. Eu fiz o que tinha a fazer. E eu voltei. Eu fui recebido pelo então Primeiro-Ministro, professor Cavaco Silva. Eu sou um patriota. Eu sou alguém que estou disposto a dar a minha vida, a meter-me na boca do lobo, para defender os interesses de Portugal, seja onde for. Eu conheço o mundo. Neste período de globalização, nós precisamos de um presidente que conheça o mundo, que conheça as nossas comunidades todas, antigas e recentes, que conheça a história dos outros países, a cultura, os povos, para que possa alavancar também as nossas exportações. Isso é também um trabalho de um presidente. E isso eu poderei fazer com afinco. Eu sei do que estou a falar, eu conheço. Agora, eu candidatei-me, e direi há pouco porquê, no minuto que me restará, porque efetivamente estou muito preocupado com o meu país. Foi a sua última intervenção, a intervenção final para Cavaco Silva, só lançando também, enfim, esta ideia de que para os próximos meses o Governo terá condições para cumprir mandato ou, na sua opinião, haverá necessidade de alguma clarificação da sua parte? Fernando Nobre referiu duas coisas muito importantes que eu não posso deixar em claro. Estamos a terminar. Eu tenho muito respeito à ação desenvolvida pelo Fernando Nobre no estrangeiro, quando existem guerras ou quando existem catástrofes. Mas isso não tem nada a ver com política externa. É uma coisa muito diferente. A ação de uma organização não governamental no estrangeiro não tem nada a ver com a defesa dos interesses portugueses no plano da política externa. Mas referiu uma coisa que é essa que eu quero tocar. É que eu não sou pessimista como ele. Eu acredito nos portugueses, na capacidade dos portugueses. E tenho razões para acreditar. Eu tenho razões para ter a coragem da esperança. Em primeiro lugar, eu tenho encontrado por esse país fora imensos projetos inovadores nas empresas, nas instituições sociais, nas universidades, na ciência e na cultura. Em segundo lugar, acredito também porque existe um empreendedorismo jovem que está a mudar a cultura empresarial, está a mudar o tecido empresarial. E depois porque existem vantagens comparativas não aproveitadas. O mar, a fileira florestal, os serviços de turismo, as biociências, as ciências da vida. São vetores que já referiu. Eu acredito, de facto, que nós podemos vencer. E não falou sobre uma eventual tarificação. O capital humano é uma riqueza imensa. Sem dúvida. E é com esse capital humano que não falou sobre uma clarificação. Ficará certamente para um próximo debate. Podemos encontrar-nos de novo aqui na SIC. Infelizmente, estes 30 minutos, como dizia, passam a correr. Amanhã, novo debate. Aqui na SIC coloca frente a frente Manuel Alegre e Francisco Lopes. Muito boa noite. Até amanhã.